Esse vídeo não é recomendado para menores de 18 anos. Ele aborda temas sensíveis, pesados e que com certeza vão gerar gatilho. Acordando mais um dia aqui no Brasil e mais notícias horríveis são reveladas na internet. Mas dessa vez não é no Brasil. Puff Diddy recentemente sofreu um exposed bizarro. Se você tá por fora de todo esse assunto, eu vou mostrar nesse vídeo o quão profundo é essa parada. Hoje nesse vídeo nós vamos ver o que a Hollywood escondeu de você. You heard with Papa, don't hit me no more. Let's go. Kick in the door, waving the 4-4. Hey, For a 73 question interview, you know the drill. Let's do this. let's do it. Before we begin, Sean Diddy Combs, ou Puff Diddy, é um rapper norte-americano que recentemente foi preso acusado de tráfico sexual. Diddy é uma figura influente na indústria da música e produtor de grandes talentos, como por exemplo o icônico The Notorious Big. Diddy é amplamente reconhecido por sua contribuição na transformação do hip hop, elevando o gênero musical de um simples movimento de rua para um estilo musical extremamente popular e de relevância global. Diddy iniciou sua carreira na indústria musical como estagiário em 1990 na Uptown Records, uma das gravadoras mais renomadas dos Estados Unidos, onde rapidamente se destacou e ascendeu ao cargo de diretor. E em 1994 ele fundou sua própria gravadora que se chamava Bad Boy Records. E depois disso não demorou muito para que Puff Diddy conseguisse o que muitas pessoas querem: fama, dinheiro e influência. As suspeitas e teorias assustadoras relacionadas à imagem de Diddy começou há muitos anos atrás, desde a morte misteriosa de Notorious Big e Tupac. Tupac tinha uma rivalidade com Diddy e em 13 de setembro de 1996, Tupac foi assassinado. Notorious Big também era um grande rival da música para Diddy e em 9 de março de 1997, o artista também foi assassinado. A investigação de ambas as mortes não levaram a lugar nenhum, mas pela rivalidade de Diddy com esses artistas, teorias e especulações foram levantadas na internet que apontavam Diddy como sendo o principal suspeito dessas tragédias, e os responsáveis pela investigação estariam na verdade fazendo vista grossa para o verdadeiro culpado. E o que só reforçava mais essa teoria é que em 1999, Diddy e outro rapper chamado Shyne se envolveram em trocas de tiros em uma boate, e enquanto Shyne foi condenado por tentativa de homicídio, Diddy foi absolvido de qualquer acusação. A ex-mulher do Diddy, Casey Ventura, afirmou que sofria abusos e agressões sexuais da parte de Diddy, e existia um vídeo feito por uma câmera de um hotel que mostrava claramente P. Diddy agredindo a Casey Ventura. Ele ficou muito tempo dentro do hotel porque sabia que depois dessas gravações ele provavelmente iria ser preso, e isso realmente aconteceu, como está sendo mostrado nesse vídeo a saída dele do hotel. Deste momento em diante, as verdades começaram a serem descobertas. Uma vítima anônima afirmou que quando tinha 17 anos, Diddy tinha abusado dela em grupo. A mesma vítima anônima alega que Diddy fez isso por vários dias. Depois disso, diversas outras vítimas se levantaram contra Diddy, incluindo nomes grandes dentro da própria gravadora do rapper, afirmaram que Diddy tinha comportamentos abusivos com seus próprios funcionários. E em muitas dessas acusações, coisas bizarras foram reveladas das festas que o rapper fazia. Essas festas eram tão populares e conhecidas por serem incríveis que diversas celebridades com carreiras de sucesso já foram vistas nelas. Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Jay-Z, Paris Hilton, Will Smith, os Backstreet Boys e até mesmo a Anitta. Essas festas do Diddy eram conhecidas como festas brancas. Essas festas eram sempre sinônimo de status e fama. Os eventos eram lembrados e exaltados por receberem diversas celebridades e serem extremamente extravagantes. Porém, muitas coisas impróprias rolavam dentro dessas festas. E eu não sei se isso é uma coincidência ou se é uma mensagem subliminar, mas no filme do Madagascar, o Marty faz uma comparação da festa do Rei Julian com as festas do Puff. It's not people
people. This is like a puppy party. E como já é de costume, os Simpsons também preveram essa merda. Acho que os Simpsons têm um roteiro do mundo todo nas mãos. E aproveitando esse gancho de mensagens subliminares, o filme As Branquelas chegaram a fazer referência a essas festas do Diddy. E as festas eram reconhecidas como festas brancas, porque todos os participantes tinham que ir vestidos de branco. E realmente, se você olhar para essa cena da festa, parece muito que é uma referência clara a essas festas do Diddy. E o que só reforça mais essa suspeita é que nessa cena tem tipo um leilão de mulheres, algo bem semelhante ao que as pessoas diziam que ocorriam naquelas festas. Dá pra acreditar? Eles estão leiloando mulheres. Você faria uma coisa assim? $5.000. E voltando às celebridades que participavam dessas festas, eu citei uma brasileira, a Anitta, que inclusive resgataram uma ligação dela falando com o Diddy. E eles falavam exatamente sobre a festa. Eu não consegui achar o vídeo sem a droga de uma música com copyright, mas o diálogo tá aí pra vocês verem. A Anitta, o vídeo todo, aparentava gostar das festas do Diddy. Mas quando ela começou a falar sobre essas festas, o Diddy rapidamente cortou a fala dela. Mas agora que as coisas começam a ficar bizarras. Essas festas brancas, segundo relatos, realmente aconteciam coisas muito repulsivas e impróprias. Mas os crimes hediondos e bizarros aconteciam mesmo nos freak-offs, que traduzindo de uma maneira direta e leve, freak-offs é tipo uma maneira de falar perder a sanidade. Essas festas eram regadas a álcool e drogas. Elas eram descritas como maratonas. Durante o acontecimento dessas festas, diversos abusos ocorriam. Inclusive Diddy drogava suas vítimas e gravavam elas sendo violentadas, obviamente sem o consentimento delas. Inclusive esses vídeos que o Diddy fazia, ele usava para ameaçar as suas vítimas e também seus funcionários caso optassem por denunciá-lo. E olha só que parada bizarra, mano. Até o Kevin Hart tava numa dessas freak-offs. Eu não vou poder mostrar esse vídeo até o final porque tem umas mulheres aí, né, que vocês estão ligados, né? E ainda por cima tem uma parte ali que o cabelo de uma das mulheres pega um fogo, mano. E o Kevin Hart, em vez de ajudar, ele só fica gritando na frente da câmera, tipo, olha que coisa... Nessas freak-offs ocorriam coisas perturbadoras. Ao contrário das festas brancas, que eram abertas para todo tipo de celebridades, as freak-offs eram festas organizadas pelo Diddy em que só algumas pessoas eram selecionadas a serem convidadas para elas. Além disso, o nível de perversão dessas festas eram muito piores do que as festas brancas. Nessas festas ocorriam abusos, estupros, agressões e até mesmo relatos de pedofilia. Mas vale lembrar que essa última parte é especulação, não tem provas que realmente aconteceu. Mas de resto sim, tudo de ruim aconteciam nessas festas secretas. 50 Cent já afirmou que Diddy não era uma pessoa agradável. Ambos eram próximos, mas por alguma razão 50 Cent se afastou dele. Antes das descobertas das freak-offs, Diddy já demonstrava um comportamento perverso, desagradável e um pouco ousado em algumas gravações. Como por exemplo, a entrevista de fundo que ele e Mike Tyson estavam presentes, Mike Tyson se via incomodado com a mão de Diddy o tocando. Mike Tyson até tenta afastá-lo, mas Diddy continua. You know how when you fall and you act like there ain't nobody seeing, you just keep on rocking. But it was like I just felt I was embarrassed for like weeks. It truly is about the Benjamin, as we see. Oh yes, he's glittering. It truly is about... Nessa gravação não ficou muito claro se o que ele estava querendo fazer era passar a mão ali na perna do Mike Tyson. Eu também não acho que é isso que aconteceu, mas depois de toda essa polêmica, mais vídeos foram resgatados do passado em que Diddy apresentava o mesmo comportamento e ainda por cima falava coisas muito estranhas, como por exemplo esse vídeo dele com Justin Bieber. Diddy diz que apesar de não ter a guarda de Justin, nas próximas 48 horas ele e Justin iriam enlouquecer. Justin nessa época ainda era de menor. So check this out, yo. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy.
I'm taking this out tonight. What you want to do? What you want to do over the next? Justin apresentava um comportamento desconfortável quando estava perto de Diddy. Inclusive, em uma das gravações dos dois, Diddy vai recepcionar Justin e o toca procurando alguma coisa. Muitas pessoas disseram que ele estava procurando por alguma escuta. E depois de checar o Justin, Diddy fala alguma coisa no ouvido dele e depois disso, Justin sai sem reação. I'm good. How are you doing? Young brother, everything's good? Selling out arenas and everything? Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Não era só o Puff Daddy que tinha esse comportamento desconfortável. Algumas outras celebridades que participavam das festas brancas também apresentavam esse tipo de comportamento, como por exemplo o Will Smith. Diversas vezes já tiveram gravações de Will Smith beijando o próprio filho, mano. Olha isso. Are you okay? Come on here. Come on. Jaden. Muitos dizem que isso é um comportamento normal de algumas famílias e que o Will Smith não estava fazendo nada de errado. Então eu deixo bem claro que se o Will Smith teve segundas intenções com essas ações, são apenas teorias, tá bom? Apesar de ser estranho, são apenas teorias. Algumas celebridades sabiam desse lado podre de Hollywood, mas algumas faziam vista grossa ou por medo de serem silenciadas ou por também fazerem parte desse lado sombrio, como por exemplo o LeBron James, que também, assim como o Will Smith, foi muito criticado na internet depois de uma call entre ele e P. Diddy. LeBron James afirma que gostava das festas do P. Diddy. Acredito eu que ele esteja falando das festas brancas, mas no meio da ligação LeBron James falou sobre um quarto secreto. E isso já foi o suficiente para levantar suspeitas de que o jogador tinha ciência das coisas que aconteciam por trás dessas festas brancas. Diddy, meu irmão, não tinha nenhuma festa que se comparava à sua. Lembro que nós começávamos bem cedo e terminávamos quase de manhã. Você convidava um pessoal que eu nem imaginava que você conhecia. Foi na sua festa que eu conheci a Beyoncé e o Jay-Z. Sou um grande fã deles. Aquele quarto dos fundos, famoso quarto secreto, era sinistro. O que acontecia ali era loucura. Sinceramente, eu nunca vi tanta gente louca em um lugar só. Assim que acabar a temporada da NBA, vamos ver de organizar uma outra. Sinto falta daqueles dias. Reparem no desconforto de uma menina atrás do Diddy quando essas festas são mencionadas. Yeah, that's what's up. Yeah. Hey, yo, check this out. The family's there, my family's here. Does anybody... As pessoas também começaram a perceber que as letras de alguns cantores famosos como o Eminem supostamente denunciavam indiretamente esses acontecimentos ocultos de Hollywood. Eminem, segundo teorias, foi um dos artistas que mais tentaram expor esse lado sombrio de Hollywood. Algumas letras das músicas dele realmente parecia querer dizer algo sobre P. Diddy. Além disso, os fãs de Justin Bieber repararam que o clipe da música Yummy também parecia ser um pedido de socorro feito pelo artista. As crianças tocando os instrumentos aparentam estarem tristes. Muitos interpretaram isso como os abusos que Hollywood fazia com os astros mirins, assim como teoricamente fizeram com Justin. A letra da música fala sobre alguém saboroso, que tem um bom sabor. As pessoas ricas comendo de maneira desagradável e desenfreada podem ser interpretadas como uma representação das festas do P. Diddy e de como a luxúria e a depravação eram normais naquele local. E no fim da música, Justin continua na mesa onde ficou durante todo o clipe e a música finaliza com uma foto do Justin criança em um prato. E cara, eu sei que é só uma teoria que isso foi um suposto pedido de socorro feito pelo Justin Bieber e que não tem nada confirmado, mas pra mim isso é coincidência demais. Além de teorias de que Diddy estaria envolvido em algumas mortes de astros famosos
como Notorious Big, Tupac ou MC da Leste, mas uma teoria vem ganhando força depois de toda essa polêmica vir à tona. Existem rumores de que Diddy estaria envolvido na morte de Michael Jackson. Para entender esse conflito é importante lembrar de duas figuras influentes na música: Mariah Carey, amiga próxima de Michael Jackson, e Tommy Mottola, ex-presidente da Sony Entertainment e grande amigo de Diddy. Mariah e Tommy foram casados e se divorciaram em 1998, após um relacionamento meio conturbado. Tommy tinha uma relação de inimizade com Michael, tanto por causa de sua história com Mariah, quanto por suas ações na Sony. Há rumores de que Mariah Carey contava a Jackson os episódios abusivos que vivia com Mottola, e Michael chegou até mesmo a chamá-lo de demônio. Michael, em um dos seus shows, desabafou sobre como a Sony matavam as músicas, e algumas teorias na internet diziam que Michael realmente queria dizer que a Sony matava, como uma espécie de indireta de que ele sabia o que eles faziam, mas como eu disse, não passa de uma teoria. Anyway, first let me say, I really don't like to talk that much. I really don't. Yeah! The story is usually the same though, you know, these guys work really hard at their craft, but the story ends the same. They usually are broken, torn, and usually just sad. And the story is very sad in the end. Sony can't let them get away with what they're trying to do because now I'm a free agent. Agora olhem que bizarro, o último telefonema de Michael Jackson. Tem um diálogo que ele diz que tem pessoas atrás dele. Não é o governo, mas é algo muito maior do que o governo. What's wrong, Michael? I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. I don't understand. What do you mean? Talk to me. Talk about it over the phone. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows, they could shoot me, they could stab me, they could frame me and say I overdosed you with drugs. They can do a lot of things. Who could do these things? It's not the government. It's more than the government. But I don't know, Tita. I don't care. They can take me. I don't even care my life anymore. I just want my dream to be okay. My angels. I want them to be safe. Michael. I gotta go. A internet também percebeu que a música She Knows, de J. Cole, lançada em 2013, parece ter relação com todo esse caso. E coincidentemente ou não, a letra menciona o Michael Jackson, que já havia falecido na época do lançamento dessa música. Os últimos versos dessa música dizem: descanse em paz para Aaliyah, descanse em paz para Left Eye, Michael Jackson, eu vou te ver assim que eu morrer. Pelo envolvimento do Michael Jackson com grandes gravadoras como a Sony e por saber do comportamento abusivo de Mottola contra Mariah Carey, teorias apontam que Diddy estaria por trás da morte de Michael Jackson, por causa da relação de amizade que ele tinha com o Mottola, ou então porque Michael sabia de coisas demais. Mas depois que toda essa polêmica do Diddy foi à tona, a teoria de que Michael Jackson tenha forjado a sua morte em 2009 para fugir de Diddy e Tommy voltou a ganhar força nesses últimos dias, ganhando até memes. It might seem
E apesar de ser um absurdo, eu realmente quero acreditar nessa teoria. Até porque, se vocês não se lembram, Jackson foi velado em julho de 2009 com um caixão fechado. Então temos aí umas esperanças, né? Bom, existem muitas outras teorias e especulações sobre esse caso que eu não trouxe nesse vídeo, porque não foram confirmadas. E, gente, se vocês assistiram até aqui, vale lembrar que tudo que eu disse sobre envolvimentos com mortes relacionadas ao Diddy, como por exemplo Notorious Big, Tupac e Michael Jackson, não passam de teorias nada mais do que isso. Eu não tô afirmando nada, são teorias. Mas em particular eu acredito que existam coisas muito piores do que o governo e pessoas muito mais poderosas por trás de Hollywood, que ainda não foram desmascaradas. Mas essa polêmica toda só serviu para mostrar como essas pessoas da elite são podres, repulsivas e poderosas. E assim, eu sou uma pessoa que acredita em Deus e também na Bíblia. E eu não poderia deixar de citar um texto que descreve exatamente o que está acontecendo hoje em dia. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, diz que não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem o oculto que não venha a se tornar conhecido. No versículo 3 diz: porquanto tudo o que em trevas falastes será ouvido na luz, e o que nos quartos tiverdes falado nos ouvidos será proclamado nos telhados. Então, na minha opinião, tudo isso que está sendo revelado é apenas a justiça de Deus sendo feita. Mas bom, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acham desse assunto, coloque aqui nos comentários. Deixa like se você quiser. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Soft whispers in the night.